A São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com o pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo. Olá, estamos iniciando mais um programa Advocacia em Debate. Este programa é um programa plural, aberto, democrático e vai até o dia 19 de novembro, quando vamos ter a eleição da sessão da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte. Hoje estamos aqui com o advogado e professor Flávio dos Anjos. Doutor Flávio dos Anjos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Vamos conversar um pouquinho sobre advocacia e, fundamentalmente, o ensino jurídico. Professor, vamos iniciar lhe apresentando o juramento do advogado. E, em seguida, vamos ver o seu comentário. Certo. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Doutor Flávio dos Anjos, pode fazer um comentário sobre o juramento do advogado? O juramento do advogado, ele resume bem o que é o papel desse profissional em qualquer sociedade. Nós temos, na história do Brasil, nós tivemos muitos momentos de transformações radicais e nesses momentos, mais especificamente nos momentos em que nós passamos por regimes ditatoriais, nos momentos de transição desses regimes para regimes democráticos e nos arroubos autoritários que já vimos em outros momentos, como temos vivenciado muito recentemente, o papel do advogado é fundamental. Em qualquer sociedade, esses valores, esses princípios, essas questões que estão colocadas no juramento do advogado, elas deixam muito claro qual é o papel que o advogado exerce em uma sociedade. E hoje nós temos uma crise de valores, nós passamos por uma crise que, de certa forma, atinge a advocacia, como atinge todas as outras áreas, mas o papel do advogado de resistir, o papel do advogado de lutar contra o arbítrio, o papel do advogado no sentido de preservar os valores que são mais, digamos assim, mais importantes em um regime democrático, eles devem prevalecer. Então, a advocacia ela é fundamental para a manutenção do Estado de Direito e em qualquer regime político, a advocacia ela é fundamental. Certo. Professor e advogado Flávio dos Anjos, vamos agora lhe exibir, pedir a produção para exibir as constituições da República e a Constituição do Estado. Eu sou de uma época que participei dos comitês pró-constituinte. Claro que a nossa Constituinte de 87 e 88, ela não foi originária, mas foi o que era possível naquele momento. Mas houve muita mobilização popular em torno das questões da Constituição. Você que
é advogado e professor e vai também conversar um pouquinho sobre o ensino jurídico. Sabe que a nossa Constituição ela é flexível, volta e meia recebe muitas emendas. Mas existe uma corrente que diz que a Constituição é um exército de papel. Qual é o seu entendimento sobre as nossas Constituições? Eu passei também por esse processo, né? Eu lembro que quando eu estava no curso de Direito, foi no momento da Constituinte, e estava ainda iniciando o curso, estava nos primeiros períodos do curso, e eu lembro que eu tinha um professor, o recém-falecido, saudoso ministro Delgado, que ele, mesmo sendo professor de TGP, ele a cada semana, ele nos trazia algumas atualizações, ele mostrava algumas modificações na Constituição. E nós acompanhamos muito de perto o processo de elaboração da nova Constituição, com muita expectativa, com muita ansiedade para que chegasse logo aquele momento, porque nós estávamos naquele momento de transição e ainda com a vigência da Constituição, da Constituição, a emenda de 1969, a emenda número 1, que estava em vigor ainda, temos a Constituição de 67, depois a emenda constitucional de 69, que atendia a um regime que não era democrático, né, com várias limitações ao direito de associação, direito de reunião, ao direito de ir e vir, né? Então, vários direitos e garantias fundamentais não eram respaldados, não eram garantidos por aquela Constituição, que, apesar disso, se trazia a ideia falsa de que era uma Constituição democrática, o que estava em vigor num regime democrático. Então, eu acompanhei muito de perto o processo da Constituinte e toda a expectativa gerada no país e o anseio e as comemorações por termos saído, né, daquele regime anterior e agora termos uma Constituição que poderia respaldar um modelo mais democrático. Eu defendo a ideia, como professor, sempre defendi essa ideia em cursos de Direito, conversando com meus alunos, conversando com outros educadores, conversando com dirigentes das instituições. Eu sempre defendi a ideia de que direitos e garantias fundamentais, direitos políticos, direitos sociais, não deveriam ser discutidos apenas no âmbito de um curso de Direito, né? Que algumas, pelo menos as noções acerca de direitos fundamentais, elas deveriam ser discutidas em momento anterior, no ensino médio, antes do indivíduo. Na verdade, as noções de cidadania, elas não deveriam, que estão presentes na Constituição, elas não deveriam ser do conhecimento exclusivo daqueles que fazem um curso de Direito ou daqueles mais curiosos. A sociedade como um todo deveria ser estimulada a conhecer a Constituição. E assim nós teríamos uma Constituição que seria muito mais aplicada, porque o grande problema, um dos grandes problemas quando se fala do direito no Brasil é exatamente a ignorância do povo quanto aos direitos que lhes são assegurados. Então, o conhecimento da Constituição, a Constituição cidadã, como pregava Ulisses Guimarães, eu acredito que ela só se concretizaria no momento em que toda a sociedade, claro, dentro das limitações que existem no país, mas que toda a sociedade tivesse acesso à Constituição e pudesse saber quais são os seus direitos. Muito bem, e agora vamos lhe exibir a sede da OAB na Candelária, sede nova da OAB, está aí, que já está agora completamente quitada. Nós tivemos aqui o tesoureiro da OAB e nos deu essa informação. Sim. Aí está a fachada da ordem, aí é o saguão de entrada. Nós estamos vendo agora o auditório da OAB. Nós estamos aí, ó, tudo montado. E a livraria na OAB. Professor e advogado Flávio dos Anjos, qual a importância da OAB para a sociedade? A OAB, o advogado, né, e seu órgão de representação, que é a OAB, eles são fundamentais em toda e qualquer sociedade. Eu acredito que em uma sociedade, independentemente, porque nós tivemos, por exemplo, nos anos em que o Brasil passou por o regime ditatorial, nós tivemos advogados que foram extremamente importantes para que nós tivéssemos alguns direitos respeitados pelo Estado, direitos que eram comumente desrespeitados, que
em alguns momentos, os advogados conseguiram que o Estado respeitasse esses direitos. O que eu vejo com muita... o que eu via com muita preocupação antes, e isso diminuiu de um tempo para cá, era o fato de que a sociedade enxergava, e ainda uma parte da sociedade ainda enxerga a OAB como algo inacessível, ou como algo que está muito distante dos indivíduos, quando, na verdade, essa aproximação ela é muito clara. A advocacia e o seu órgão representativo, eles precisam estar próximos da sociedade. Essa visão que uma parte da sociedade ainda tem de que os advogados são elitistas, de que os advogados não atendem, ou que uma parte dos advogados não atende aos interesses gerais da sociedade, isso vem sendo gradativamente diminuído desde de 1988 para cá, mas com relação à OAB especificamente, a sede da OAB, eu entendo que precisa ser um local de acolhimento e um local onde os advogados se sintam bem, onde os advogados possam se sentir à vontade, possam se sentir num ambiente confortável, um ambiente em que os eventos possam ser feitos da melhor maneira possível e que o advogado se sinta, nesse espaço, ele se sinta em casa. Isso não depende apenas de uma estrutura física, né? Isso depende também de aspectos relacionados à gestão. Mas eu fico muito feliz, né, com essa... Isso aconteceu no momento em que eu, né, estava fora de Natal, não acompanhei esse processo de construção e de concretização desse sonho aí, dessa nova sede, mas, né, de parabéns ao OAB por isso e que seja um espaço cada vez mais frequentado e cada vez mais valorizado por toda a classe. Muito bem. Professor e advogado Flávio dos Anjos, agora vamos lhe exibir o Supremo Tribunal Federal. Quando estudante de Direito, também nós sonhávamos com um Tribunal Constitucional. Sim. E sempre tinha a referência de Hans Kelsen, que foi o primeiro presidente do Tribunal Constitucional da Áustria. Então, a importância do Supremo, o Supremo vem sendo muito atacado. Qual é a sua visão sobre o Supremo? O Supremo Tribunal Federal, eu sei que são feitas muitas críticas ao Supremo, e essas críticas, elas normalmente, nesses últimos anos, essas críticas decorrem geralmente não de questões técnicas, mas de questões políticas. Nós temos uma afronta constante a essa divisão dos poderes consagrada no nosso texto constitucional. Eu tive oportunidade, pelo menos umas 5 ou 6 oportunidades, de levar os meus alunos, quando eu estava em outro estado, eu levava os meus alunos a cada semestre para assistirmos sessões do Supremo Tribunal Federal, do Pleno do Supremo Tribunal Federal. E muitas vezes me incomodava o fato de que alguns alunos viam mais aquilo ali como um passeio turístico ou coisa parecida, e não, ou observavam mais os embates entre os ministros, a postura de cada ministro, sem valorizar especificamente o papel que desempenha a Suprema Corte em qualquer sociedade democrática. Então, o Supremo Tribunal Federal hoje tem sido muito atacado, mas eu entendo como uma instituição que, pelo menos até onde, do período que eu acompanho a história do Supremo Tribunal Federal, talvez o momento em que o Supremo Tribunal Federal ele foi de forma mais aguerrida, de forma mais fundamentada, né, de forma mais presente perante a sociedade, um defensor da democracia e um defensor da lei, né, da necessidade de se cumprir as leis, independentemente dessas leis agradarem ou desagradarem ao governante de plantão. Certo. Professor e advogado Flávio dos Anjos, antes de entrar na área da discussão sobre o ensino jurídico, eu gostaria também que o professor colocasse um pouquinho sobre as prerrogativas do advogado, porque volta e meia também tem esse ataque às prerrogativas, sim, do advogado, e depois dizem que não é prerrogativa, é privilégios. Qual é a sua visão, professor? Num regime democrático, às vezes as pessoas dizem assim, mas os advogados têm muitos privilégios, têm muitas prerrogativas. Não. Cada profissão, no âmbito das suas peculiaridades, das suas características específicas, ela detém
certas prerrogativas, certas liberdades, certas garantias que em um regime democrático elas devem ser asseguradas. Então, quando nós falamos nas prerrogativas dos advogados, nós estamos falando naquelas condições que devem ser asseguradas para que o advogado exerça o seu trabalho, o seu papel da melhor maneira possível, da forma que é assegurada por lei, de forma a defender da melhor maneira possível os interesses daqueles que eles representam. Muitas vezes, infelizmente, isso não é uma coisa incomum no Brasil, existe o desrespeito das prerrogativas por parte de magistrados, que talvez não seja a maioria, mas a gente vê alguns magistrados, até em alguns casos, alguns delegados, se posicionando de forma contrária ao advogado, como se fossem mundos totalmente diversos, distintos, como se todos nós não viéssemos do mesmo ambiente, não tivéssemos a formação que nós tivemos. Então, essa animosidade que às vezes é gerada por comportamentos individuais que trazem consequências muitas vezes graves para o exercício saudável, salutar da advocacia, eu entendo que são posturas que devem ser rechaçadas. As prerrogativas, as garantias asseguradas pelo texto constitucional, pelo Estatuto da Ordem aos advogados, elas devem ser respeitadas na forma mais plena, porque respeitar as prerrogativas do advogado é respeitar as garantias sociais, muitas vezes mais profundas, que devem ser respeitadas. Então, eu entendo que as prerrogativas devem ser sempre valorizadas, devem ser defendidas, devem ser discutidas, devem ser objeto de constante apreciação, discussão e valorização por parte da classe. Muito bem. Doutor Flávio dos Anjos, você que também tem uma formação sociológica, vamos conversar um pouquinho sobre o ensino jurídico. Ou seja, há muitas críticas ao ensino jurídico, diz que popularizado, mas popularizaram como? Ou seja, as grandes faculdades de direito parece que continuam a ser as universidades públicas. Sim. É assim, quando se tem os concursos de ordem, o maior número de aprovados, não talvez o maior número, a maior proporção. Sim. Vem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vem da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E agora, talvez, da UFES, eu não tenho esse dado. Qual é a sua visão sobre o ensino jurídico? Com relação a esses dados, eu concordo plenamente. É assim que acontece, acredito que em todos os estados, pelo menos na maior parte dos estados da federação, as universidades públicas, elas têm um índice de aprovação maior. E eu vejo isso, eu atribuo isso a uma questão de postura. Por exemplo, você está... já ensinei, eu acho que umas 10, 12 instituições privadas de direito em estados diversos, já ensinei também como professor substituto na Universidade Federal, assim como durante 5 anos estive na Universidade Estadual de Goiás, não em curso de direito, mas em outros cursos. Qual é a diferença que nós vemos entre essas situações? Em primeiro lugar, o grau de exigência, o nível de exigência nas universidades públicas é bem maior. Então, nós temos o aluno reprovado, está reprovado. A reprovação, se foi justa, ela é mantida. O professor, ele transmite o conteúdo, o aluno estuda e ele tem... A minha visão é a seguinte, na universidade pública, o aluno, ele quando vai fazer o exame da OAB, ele vai fazer muitas vezes uma prova que é mais fácil do que as provas que ele fez na universidade. Enquanto que em grande parte das instituições privadas, a prova da OAB é bem mais difícil do que aquelas provas que o aluno fez. Então tem as questões mercadológicas, eu já presenciei, já vi situações assim do tipo, olha, o aluno é cliente, o aluno ele está pagando, o aluno não pode ser reprovado. Isso eu vivenciei, sem exagero nenhum, centenas de vezes, de receber comunicações internas, olha, o professor tal está reprovando muita gente, tem 50 alunos, ele reprovou 5, não pode, o aluno tem que ser visto de uma outra forma. Isso não acontece nas instituições públicas. Agora, nas instituições privadas, nós temos alunos muito bons. Já aconteceu comigo de estar em outros estados,
Aconteceu uma vez em Brasília, aconteceu uma vez em São Paulo, durante um voo, de eu conhecer, de reencontrar ex-alunos que eram juízes, que haviam passado em concurso. Um aluno tinha passado em primeiro lugar em Brasília e foi aluno de uma universidade privada aqui, foi aluno meu, universidade privada. Quer dizer, na turma dele, 90% da turma não passou na OAB. Mas ele passou em primeiro lugar em Brasília para juiz. Então, eu acho que é uma coisa muito, é o aluno que faz o curso. Mas essa proliferação de cursos jurídicos no Brasil, eu vejo como uma coisa, eu não vejo como uma coisa favorável ao crescimento da educação jurídica. A gente está mais aí num processo mesmo de mercantilização. E que, infelizmente, em algumas instituições é pura e simplesmente venda de diplomas. Isso é uma realidade que eu acompanho de perto há muito tempo e posso dizer com tranquilidade que isso acontece, e nas universidades federais não é essa a realidade. Antes de chegar no concurso de ordem, eu gostaria que você também analisasse um pouquinho os cursos de direito que estão sendo, inclusive, autorizados na modalidade EAD, na modalidade de educação à distância. Quem conhece o Brasil profundo, quem conhece as dificuldades do interior, sabe da importância da educação à distância. Mas como o curso de direito que estão sendo autorizados pode chegar bem ainda no interior do estado, no interior, no Brasil profundo. E o senhor foi professor em Goiás. Imagine em estados dessas dimensões imensas, como o Pará, como Goiás. Qual é a sua visão? Na verdade, eu penso que o ensino presencial pode até parecer radical diante do momento que nós estamos vivendo dizer isso, mas o ensino presencial ele é insubstituível. O contato do aluno com o professor, aquele contato que nós temos com o aluno em sala de aula, eu acho que ele não é substituído pelo EAD, pela modalidade do EAD. Aqueles alunos, eu tive alunos no estado de Goiás e alunos também na Bahia, que eles não eram da cidade onde tinha o curso de Direito. Então, eles se deslocavam 100 quilômetros, se deslocavam 150 quilômetros, 80 quilômetros todos os dias. Então, o aluno, ele saía do trabalho um pouco mais cedo para poder pegar um ônibus, que todos eles pegavam esse mesmo ônibus, e eles iam para chegar às 7 horas na instituição, assistir aula, e aí, às 10h30, quando terminavam as aulas, eles se submetiam ao risco das estradas, algumas das mais perigosas do Brasil, que estão ali no estado de Goiás, e eles se submetiam a se deslocar novamente para a sua cidade, chegar em casa 11h30, meia-noite, para tentar descansar um pouco, para no outro dia, às 7 da manhã, já estar no trabalho, coisa parecida. Então, para esses alunos, talvez, será que o ensino presencial, o ensino em EAD, não seria interessante? Talvez, mas aí nós temos um outro aspecto aí. A internet de qualidade, a internet rápida, a internet que atende satisfatoriamente aos interesses do usuário, ela existe em todo o país? Não. Então nós temos, eu acredito que até um modelo híbrido, a pandemia mostrou, eu estava na instituição durante 1 ano e meio, estive na instituição, lá no estado da Bahia, até esse ano, em que nós estávamos fazendo as aulas totalmente em EAD. E é muito diferente, porque até como eu comentava com Natália, com o Luiz antes da nossa conversa aqui, eu tenho alunos que não têm digamos assim, essa capacidade de compreender o que é aquele momento. Eu tinha uma turma com 50 alunos e quando eu ligava a câmera para a aula, eu tinha 1 aluno, eu tinha 2 alunos. Dependendo do horário, o aluno ia desligar a câmera e voltar a dormir, mas pelo menos para ficar ali com a presença dele registrada. Então, a gente tem uma série de dificuldades que não me permitem dizer que o EAD seria o essencial. Eu acredito, inclusive, que com o EAD nós teríamos um aumento nesses índices de reprovação do exame de ordem que já são preocupantes.
Então, professor Flávio dos Anjos, qual é a sua visão do exame de ordem? Porque hoje parece até que está pacificado, mas ele também foi muito bombardeado. E volta e meia ainda, é contra, você vê posições contra os exames de ordem. Qual é a sua posição? Eu acho um absurdo esses posicionamentos contrários ao exame de ordem. Deputados que já quiseram criar leis acabando com o exame de ordem. Alguns... eu não vejo muito essa defesa por parte de advogados. Os que defendem, claro, mas eu não vejo muito isso por parte de advogados. Mas de vários outros profissionais criticando o exame de ordem. Acho que, na verdade, aquilo que ocorre com a ordem, com o curso de Direito, deveria ocorrer com outros cursos também. Outros cursos também deveriam exigir uma comprovação de que a pessoa está apta ao exercício da profissão. Por quê? Porque o que a gente vê, essas pessoas que são reprovadas no exame de ordem, grande parte desses indivíduos realmente não teria a mínima condição de advogar, de exercer a advocacia. E até alguns que passam não têm essa condição de uma forma plena. Tem algumas pessoas que passam, e muitas vezes eu digo porque eu já conheci advogados que eu fiquei assim preocupado, disse, não, esse indivíduo, como é que passou no exame de ordem? Né? Como é que desenvolve a sua atividade diuturnamente? Se for sempre dessa maneira aqui, é preocupante. É uma minoria, claro, um percentual mínimo. Mas, assim, se nós abríssemos para todas as pessoas que terminam, eu trabalhei em instituições que o curso de Direito tinha 6.000, 7.000 alunos. E daqueles 6.000, 7.000 alunos, pelo tempo que eu trabalhei lá, digamos que 80% passaram por mim. E nesse universo de, sei lá, 4.000, 5.000 alunos, eu não tive 10% que eu podia dizer assim, esse tem condições realmente de exercer a advocacia ou qualquer outra atividade. É aquele aluno que ele se esforça ali o mínimo possível para passar, para garantir o seu diploma, e depois disso, depois desse momento, ele muitas vezes não passa no exame de ordem e vai se dedicar a outra profissão. Eu já encontrei vendedores, motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, enfim, pessoas trabalhando em administração de condomínios, enfim, que foram alunos meus em curso de Direito, mas que não lograram êxito na advocacia. Por quê? Porque não foram aprovados no exame de ordem. Eu fico imaginando, se não existisse o exame de ordem, essas pessoas aí como advogados. Certo. Professor e advogado Flávio dos Anjos, nós vamos ter eleições na ordem dia 19 de novembro. Eu gostaria que você dissesse um pouquinho para a nossa advocacia e a sociedade norte-riograndense. Qual a OAB que você deseja? Qual a OAB ideal para a sociedade? Qual a OAB para os advogados? A OAB que se preocupe, em primeiro lugar, com... Existe uma questão que eu acho que a gente precisa sempre ter em mente, que é a necessidade de renovação. E eu vejo isso de uma forma muito clara. As instituições que mantêm, seja principalmente nos seus quadros diretivos, pessoas que têm uma visão de manutenção de algo que se estabeleceu em décadas, em momentos anteriores, e que não olha para frente, que não olha para o futuro, eu acho que isso é extremamente prejudicial em qualquer categoria profissional, em qualquer segmento da sociedade. Então, eu sonho com uma OAB que realmente trabalhe em defesa dos direitos, das condições de trabalho dos advogados, que defenda a categoria, que procure também a renovação, né? Abrir espaços cada vez mais constantes para que haja a renovação, mantendo aquilo que funciona de forma correta, mantendo aquilo que está dando certo, mas também dando passos largos e bem claros, assim, bem inequívocos de que a transformação é necessária e que precisa ser sempre estimulada. Muito obrigado, professor Flávio dos Anjos, ter aberto a sua agenda e ter vindo ao nosso programa e dar essa bela entrevista aqui. E dizer a todos que este é um programa, né, que é um programa aberto, plural, democrático, e está sendo possível
pelo patrocínio do melhor café do país, da torra nova e perfeita, Café São Brás. A São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com o pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo.